Questão 4 da seção 1.2 do capítulo 1. Associe cada equação a seu gráfico. Explique sua escolha. E aqui não pode usar computador ou calculadora gráfica, né? Então vamos olhar aqui cada coisa que eu pensei para identificar cada função correspondente aqui. Primeiro, essa verde é a mais fácil de classificar, porque é a única função afim que existe aqui, né? E além de ser uma função afim, ela intersecta o eixo y no x igual a zero. Então só pode ser y igual um número vezes x, e é um número positivo. Quando a gente olha aqui, a única que faz isso é a letra A. Então tem que ser um número vezes x, um número positivo, né? Então tá aqui a letra A é a verde. Então tá feito aqui a primeira. Agora, entre as outras, eu vou decidir da seguinte forma. Duas delas, primeiro que a imagem não tem isso aqui. Aqui nessa região não tem aquela ligação em 1, né? Mas eu vejo que se eu testar x igual a 1 nelas, quando eu testo aqui no x igual a 1 para C, dá 1, e x igual a 1 para D, o y também dá 1. Quando eu testo x igual a 1 para AB, dá 3. Então tem duas delas que vão se intersectar, que vai ser o x igual a 1, y igual a 1, por isso eu desenhei isso, e outras delas não vai. A outra, a terceira, né? E aqui não for, que dá 3, então eu já sei que é a letra B. Por isso que o y igual a 3 elevado a x é B. Outra coisa que eu poderia fazer para identificar B é que ela nunca vai ser negativa. Enquanto que essas duas, tanto a preta quanto a vermelha, tem uma parte aqui na parte de baixo do eixo Y. A 3 nunca vai ser negativa porque se eu testar em um x negativo, a única coisa que ele vai fazer é diminuir o valor, mas vai continuar positivo, que vai ficar no denominador da fração. Mas já identifiquei a B também. Agora eu tenho que identificar entre a C e a D. E eu faço isso da seguinte forma. Entre essas duas, elas têm o crescimento de forma muito diferente. Elas são iguais em x igual a 1, mas se eu testar, por exemplo, em x igual a 3, vou testar igual a x igual a 27, que vai ser um número bom para testar isso, por causa do número 3 aqui no índice. Então, essa função avaliada no x igual a 27, ou seja, um x bem aqui na frente, vai dar igual a 3, que a raiz cúbica de 27 é 3. Então, se eu pegar aqui 1, 2, 3, então isso daqui vai ter que percorrer o gráfico até o x em 27, que vai ser onde isso daqui vai intersectar. Então vai crescer bem devagar mesmo. Por outro lado, se eu testar x igual a 27 aqui, no x ao cubo, vai ser um valor que foge muito aqui do gráfico. Então se eu pegar o x igual a 27, vai ser um valor muito alto. Por essa diferença de crescimento, como um cresce muito maior do que o outro, então essa daqui, y igual a x ao cubo, é a que cresce mais rapidamente, que é o y igual a x a 3. A rigor, o que eu devo falar é que o ímpeto variacional dessa função é maior do que o ímpeto variacional dessa. Então, a D sobra para ser a função raiz. Então, eu escrevi aqui na correspondente, né? Identifiquei a C, que é essa função aqui em vermelho, e a D, que é essa função aqui em preto. Então, feito isso, foi explicada a escolha, sem usar computador ou calculadora gráfica. Isso completa a solução da questão.